Olá, sejam bem-vindos ao podcast do CPA News. CPA News, www.com.br, o portal de notícias da grande CPA e também do estado de Mato Grosso e do Brasil e do mundo, hoje com várias notícias importantes. E hoje é um bate-papo diferente, é um bate-papo sobre educação e nós estamos aqui hoje, com muita honra, recebendo o professor Lício Antônio Malheiros, que é o professor, é um geógrafo, né, e também jornalista que tem muito contribuído para a educação de Mato Grosso. E o tema de hoje é justamente educação. Nós vamos falar um pouco sobre educação e também trocar um bate-bola aqui com o professor Lício Malheiros sobre a temática da educação em Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, professor Lício Malheiros. Obrigado pelo convite. Me sinto realmente lisonjeado de estar aqui nesse momento, participando desse debate importante que versa sobre a questão educacional do nosso Estado, né? E aí a gente tem uma certa tranquilidade de falar nesse assunto, porque a gente conhece um pouquinho do tema. Hoje, Mato Grosso se encontra num processo bastante embrionário em termos de educação. Já tivemos alguns avanços significativos, principalmente na gestão do governador Mauro Mendes e tendo como secretário Alan Porto, que tem se mostrado com desenvoltura, postura, ética na condução da educação do Estado. Tanto é verdade que nós saímos do 22º lugar para 8º lugar no IDEB. Isso é um ponto positivo para nós, por quê? Porque nos ranqueia num ranking bem melhor, nos coloca numa situação bem melhor, e isso é fruto de um trabalho hercúleo do governador Mauro Mendes e do seu vice Piveta, que vem somando esforços no sentido de melhorar cada vez mais a educação. A educação, quer queira, quer não, ela é a mola mestra do crescimento econômico, social, político de um país, de um Estado, e como tal nós precisamos realmente investir maciçamente na educação. Hoje ainda, infelizmente, existe um déficit muito grande na educação no que tange a questão do ensino-aprendizado, porque as escolas, de certa forma, algumas ainda estiveram sucateadas em governos passados, hoje, por sua vez, ela tem uma nova dinâmica, ou seja, hoje elas ganharam um novo norte em função justamente da propositura e da posição do governo que aí está, que é realmente voltado para a questão da educação. Então, professor Lício, você fez um panorama geral da educação, né? Falou dos avanços aí no atual governo, o governo Mauro Mendes, né? Nas perspectivas. Eu queria que você falasse um pouco também, dentro desse cenário, né? Sabemos dos grandes investimentos que estão sendo feitos pelo governo Mauro Mendes e também através do grande secretário, né? Alan Porto, que também teve como grande parceiro o Amauri, que hoje se encontra como secretário municipal da Prefeitura de Cuiabá, contribuiu muito na gestão do Mauro Mendes. E sabemos também que a educação ela envolve vários aspectos, né? Questão pedagógica, né? Questão da infraestrutura, né? E aí, como você vê esses avanços, né? Como de fato ele se concretiza, né, dentro da realidade que nós temos hoje, através da infraestrutura. Você acha que melhorou muito a infraestrutura das escolas no estado de Mato Grosso? Sem sombra de dúvidas, Alex, o Estado hoje ganhou o novo norte, principalmente na questão da parte física, né? Tendo em vista que as escolas de antigamente eram muito precárias, elas eram bem limitadas, vamos dizer assim, não só do ponto de vista da educação, né, do ponto de vista dos professores, como também do próprio espaço físico. Hoje, na nova gestão, na gestão Mauro Mendes, Piveta, com o aporte do Alan Porto, que é um excelente secretário que vem fazendo um trabalho muito legal, as escolas ganhavam uma nova dinâmica, uma nova roupagem, vamos dizer assim, em termos de infraestrutura. Hoje, a parte física das escolas não deixa a desejar para nenhuma escola particular de Cuiabá e que sai do Brasil, vamos ser bem concretos, Avançou porque muito, né? avançou muito, o avanço foi significativo. E esse avanço não traz apenas o aluno para a escola, como também traz consigo a comunidade, recebe o aporte dos benefícios que a escola deixou, ou seja, no final de semana a piscina é usada Isso mesmo, pelos piscina, alunos né? e A pelos piscina nas familiares, escolas. as piscinas, né? Enfim, é uma coisa bem legal mesmo. Então, hoje
essa dinâmica, essa dobradinha está dando certo entre o Mauro Mendes, o Piveta, que estão realmente norteando a educação rumo ao crescimento cada vez maior. Sem dúvida alguma, Lício, houve realmente avanços com a implantação das novas escolas, dentro do padrão que o governador e o vice praticamente Aviano Piveta, que foi a criação do SEI, né, que é o Centro de Educação Integrado, 601, o 602, o 601 foi inaugurado lá na Eusa Piccoli, né, o 602 lá na João Crisóstomo, que é a região do Dr. Fábio, e aonde foi implantada as questão das piscinas, né? E hoje existe o projeto, você sabe que projeto que é esse, que é o projeto da escola da família, que sim, que o governador está adotando. Você sabe dizer para mim como é que funciona esse projeto de escola da família? Sim, esse projeto aí eu não estou bem a par, mas é um projeto que realmente vem atender a necessidade dos munícipes, né? Hoje, o importante é fazer esse feedback com a população. Antes, a população vivia totalmente isolada, hoje não, com esse processo seletivo. E também hoje, senhor Alex, hoje nós temos a introdução das escolas militares que mudaram Cívico-militares, né? totalmente, ciclos militares, que mudaram totalmente a roupagem da educação no Estado, com uma educação mais propositiva, com uma educação mais empreendedora e uma educação que trouxe para as famílias segurança, vamos dizer assim, porque geralmente os pais dos alunos tinham uma preocupação muito grande em deixar seus filhos em escolas onde havia penetração de pessoas não benquistas nas comunidades e que acabava levando muitos alunos para um outro caminho, para um caminho errado. Então, esse modelo de educação hoje no nosso Estado, eu posso dizer que ele é bem atraente, ele é bem visto, ele é bem ranqueado, vamos dizer assim, em nível de Brasil. O que você acha também, com relação à implantação desse novo modelo, na parte tecnológica, você acha que avançou muito a parte tecnológica, o investimento na tecnologia nas escolas ou não? Essa pergunta, Alex, foi muito legal, porque você fez uma pergunta que realmente eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho 23 anos na educação e nesses 23 anos eu peguei uma escola antigamente que era totalmente sucateada, escola sucateada, faltava material didático, giz, o quadro negro era quebrado, Pagador, né? apagador, não tinha os recursos que tem hoje. Hoje as escolas estaduais não perdem para as escolas particulares. Eu lembro quando eu ainda fui professor do afirmativo e concomitantemente era professor também da escola do Newton Freire, no CPA, havia uma diferença muito grande em termos de recursos e materiais didáticos. Ou seja, enquanto a escola do Estado ela era totalmente sucateada, lá no afirmativo nós tínhamos quadro de lousa, nós tínhamos spin light, nós tínhamos globo terrestre, enfim, nós tínhamos todo um aparato de equipamentos que permitia uma melhor educação. Então, e hoje não, hoje já chegamos no patamar das escolas particulares. Isso é um avanço muito grande que nós tivemos, graças realmente a esse modelo de educação que não deixa de desejar para ninguém. Esse modelo de educação hoje ele está sendo até copiado por alguns estados mais proeminentes, mais pobres, mais longínquos, que está até copiando nosso modelo de educação pelo fato de nós termos sucesso. Então, a questão da educação não passa apenas tão somente pela questão do ensino-aprendizado. A educação ela vai além, ela vai na questão da aproximação da família, ela vai na questão do bem-estar das pessoas e principalmente no respeito com que as pessoas têm uns pelos outros. Isso está sendo recuperado gradativamente, principalmente com a introdução das escolas cívico-militares, que deram um novo alento à educação de Mato Grosso. Uma das preocupações, Lício, com relação à parte pedagógica, né? Você acha que melhorou a questão da parte pedagógica, os investimentos na área pedagógica, do professor, por exemplo, na qualidade da aula do professor? Você acha que houve uma melhora significativa nesse período da educação? Sem sombra de dúvidas, houve uma melhora significativa realmente, porque hoje o professor que for reclamar, por exemplo, principalmente nas escolas mais modernas, que estão sendo reformadas, né? Se o professor for reclamar de alguma coisa, ele vai reclamar da falta de conhecimento dele, talvez, se existir falta de conhecimento. Mas do ponto de vista de material didático, de estrutura,
de logística mesmo das escolas, hoje o cara só não dá uma boa aula se ele não quiser. Ou se ele não tiver conhecimento cognitivo que permita que ele realmente possa dar uma boa aula. Então, hoje, a educação ela está sendo vista como de primeiro mundo. Isso aí pode dizer com brincadeira, porque eu sou professor. Então quer dizer que Então, hoje os professores têm as ferramentas, têm maiores ferramentas de trabalho, você quer dizer isso? sem sombra de dúvida, tem todo esse ferramenta de trabalho, além do que também tem esse respaldo, que é importantíssimo no contexto da educação globalizada, que é a questão do aporte do governo a partir de políticas públicas que permitam melhorar cada vez mais a educação, levando não só conhecimento cognitivo, como também lazer, entretenimento, bem-estar entre as pessoas e as comunidades. Outra coisa, Lício, nós falamos, por exemplo, da implantação, da ampliação, por exemplo, das escolas cívicos militares, né, no estado de Mato Grosso, que ampliou significativamente o número de escolas que aderiram, houve uma adesão, né, porque existe uma votação da comunidade, né, a votação da comunidade para aderir a esse novo modelo. Mas existem também pessoas que discordam desse modelo, que falam que aquilo ali, não, que a escola não é um quartel, que não tem que ser baseada num regime militar, por exemplo, dentro das escolas. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu vejo a situação com um pouco de medo, vamos dizer assim, porque as pessoas que não entendem a evolução da educação do ponto de vista de respeito, de honestidade, de caráter das pessoas, que não respeitam essa dinâmica de que a família ela é tudo, mas a escola não tem a obrigação de educar os filhos. A escola tem como obrigação dar ensinamento cognitivo, dar conhecimento, mas não tem a obrigação de educar as crianças. Por sua vez, voltando ao que você falou aí, questão da cívico-militar, existe sim alguns grupos que não aceitam essa educação, porque ela é realmente direcionada para o bem-estar da escola. Então, Melhoria da disciplina, por disciplina. exemplo, Então, existe por parte de alguns diretores e uma, melhoria da segurança também, é né? uma visão muito pragmática em cima daquilo que foi proposto lá atrás com Paulo Freire. Isso não existe mais, isso já morreu. Então nós temos aqui uma educação hoje moderna que permite com que os alunos sejam seres pensantes e não seres robotizados. Seres que Mas, concordam ou discordam dentro daquela postura da escola. mas existe uma crítica com relação a isso, né? Alguns colegas de profissão dizem ao contrário, né? Eles dizem ao contrário, que realmente que a escola cívico-militar veio para amordaçar eles não têm essa liberdade mais, como existia antes nas escolas. Eu digo parte de crítica de alguns profissionais da educação. Qual que é a sua visão com relação a isso aí? Você acha que... Porque o modelo, o que que mudou praticamente? Mudou só a parte disciplinar, porque o professor civil é o mesmo, o diretor, a equipe é a mesma. Sim, Alex. Infelizmente, o nosso país ele foi criado de uma forma que as pessoas não entendiam até então a importância da educação. Né? A educação era vista antigamente como um mero repassador de informações. Hoje não, hoje a educação ela tem uma outra visão, um outro parâmetro de educação. Quem não vê dessa forma é porque não entende a questão da família, dos valores éticos, morais. Então, algumas disciplinas teriam até que ser voltadas para as escolas, independentemente de ser militar, cívico-militar ou da outra. Por quê? Como, por exemplo, quais disciplinas? Antigamente tinha o SPB. O SPB. O Eu SPB também, eu estudei na é época do uma SPB. disciplina que ensinava as pessoas a qualificar. Explica o que que é o SPB. Sim, é uma disciplina que ensina a qualificar as pessoas no sentido de respeitar uma nação, respeitar os diâmetros da nação, respeitar aquilo que é posto como certo, entendeu? E também reivindicava alguns direitos do cidadão. Todo cidadão tem direitos e deveres, né? E algumas pessoas só entendem que tem direitos, deveres nenhum. Então, talvez seja aí, Alex, eu volto até nessa pergunta Hum. anterior, com relação à cívico-militar, porque dentro da escola cívico-militar existe um direcionamento, existe um ordenamento, vamos dizer assim, não só da estrutura física, como também dos alunos do ponto de vista de nortear as ações. Ou seja, os alunos têm o quê? Têm que cumprir regras.
Muita gente não gosta de regra, né? E as Exato. regras já têm que ser respeitadas, independentemente de ser Para conviver civil, em militar, sociedade, né? e nós somos seres sociais. Nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha. Todos nós vivemos em sociedade, então nós temos que respeitar os parâmetros da educação, entendeu? Da família, entendeu? Então a educação é vista Até para hoje, conviver bem na sociedade, né? sem dúvida, porque se você é, começar a agir na sociedade à revelia, ou seja, nos seus pensamentos, você vai entrar em contradição com muita coisa. Por quê? Porque hoje o sistema ele é voltado para atender a sociedade. Então nós somos o quê? Nós somos seres sociais. Então nenhum homem vive sozinho, nenhum homem é uma ilha. Então ele tem que estar no contexto do social, mas implementado pela educação. Mas essa disciplina